eu vou abrir para uma rodada de perguntas e depois a gente volta aqui para mim. Pois não. Pois não. Ok. Quando eu me referi a que o jornal abandonou a literatura, eu me referi à aldeia local, né? Porque se você for olhar, por exemplo, Folha de São Paulo, Globo, o valor econômico, você tem cadernos de cultura que dão privilégio ao espaço da literatura. Você ainda tem cronistas hoje em atuação. Por exemplo, João Baldo Ribeiro, até antes de falecer, enviou a última crônica. Veríssimo está escrevendo. É uma realidade local, né? Minha orientadora aqui, não me deixa mentir, que foi o tema do meu trabalho de dissertação, foi jornalismo cultural. Então, o nosso jornalismo talvez perdeu leitores porque não conseguiu conquistar os produtores. Nós que éramos os leitores, escritores, eram leitores de livros, éramos leitores de jornais. Mas no momento que o jornal vai fechando as suas portas, ele vai perdendo seus leitores. E não se trata do fim do jornal. Sim, pode ser no formato impresso, né? Mas o jornalismo sobrevive. Hoje eu leio a Folha de São Paulo numa versão similar impressa no tablet, mas ele mantém ainda as mesmas estruturas, as editorias, né? Dizer, o jornalismo está mudando, mas também está permanecendo de algum aspecto da mesma forma, né? Isso foi, eu acho, essa colocação. Ok. A Luísa levantou aqui a mão primeiro, a gente tem que dar a oportunidade porque é o dono, né? Aí depois o Zé de Castro e depois o Sanderberg, ok? Então a gente começa com... Boa noite, alegria ter aqui uma mesa formada por colegas, que eu também sou jornalista, apesar de o meu exercício de jornalista ter sido na TV universitária e na revista de educação da universidade. Mas eu me lembro, Maurício, que da última vez que a gente se encontrou, você falou que tinha um outro trabalho. Você poderia dar uma palhinha dele, a questão da ficção, do romance? Se puder, você fala um pouquinho. E para o Hilder, também na nossa conversa, eu pesquei algumas coisas que eu queria que, não sei se você pode abrir para todo mundo, socializar aqui. Eu achei muito interessante aquela sua perspectiva, devia ser um autor de literatura infantil, né? Queria que você falasse, se for possível, falar um pouco sobre isso. E para o Gustavo, saber se ele tem alguma ideia da nossa produção do teatro. Ele falou muito da questão lá da efervescência do teatro em Mossoró. Está enxergando hoje o movimento de autoria e de interpretação cênica no nosso estado, apesar dos teatros estarem se fechando. É isso, por enquanto. Bom, o ato de escrever ficção, para mim, é uma novidade absoluta, Cássio. Eu passei, como já disse aqui, a minha vida toda como profissional da mídia, trabalhando com as ferramentas de escrita convencionais do jornalismo, onde você relata fatos, basicamente. Onde, eventualmente, você manifesta a sua opinião sobre o fato, mas você não se coloca ali. Pelo contrário, eu já disse, a gente tende, a nossa escola, a nossa formação, é que a gente deixe de colocar no nosso trabalho, no ato de escrever enquanto jornalista, a nossa própria visão da vida. A gente passa o tempo todo se autopoliciando no sentido de não se expor, né? Então, é uma dificuldade muito grande você abrir mão, né, dessa vida toda pregressa que você tem. Eu sempre escrevi muito, eu escrevo diariamente, né? Ainda hoje eu terminei o roteiro de um documentário televisivo de pouco mais de 15 minutos. Então está sendo uma novidade colocar no papel aquilo que eu penso da vida, né? E não apenas ser, eu diria, entre aspas, um mero retratador da vida que está ocorrendo aí fora. Então é uma dificuldade, mas eu acho que estou vencendo. Eu já cheguei na página número 110, sinal de progresso, né? Agora eu tenho que filtrar esse processo e redescobrir a alegria de escrever. Agora liberto, né, dessas algemas todas, da prisão ao profissionalismo, né? É uma coisa nova que eu ainda estou descobrindo e tem sido extremamente prazeroso. Eu coloquei como meta da minha vida pelo menos 5 páginas diárias, né? E estou conseguindo cumprir. Vamos ver quando é que eu consigo lançar isso. Mas eu estou fazendo um trabalho paralelo também, que é outro livro de crônicas, essa voltada para a relação
do rádio, da televisão, do jornalismo com a política, né? Porque também há histórias extremamente saborosas. Minha dificuldade é filtrar o que é saboroso e o que é perigoso de contar, né? Mas eu acho que está sendo uma coisa extremamente agradável, sabe? Alegre, gostosa de se fazer. Escrever é muito bom. Ok, obrigado. Eu tenho assim, eu te falei aqui que não tive a coragem de escrever. Eu tenho 2 histórias que eu gostaria muito de contar. Uma delas é a história do meu avô João Paulino, né, que eu comprei a história dele da minha mãe, né, a história de um mito. Meu avô morreu em 1938, quando minha mãe tinha 11 anos. Né, era um cara muito à frente do tempo dele. E quando ele morreu na idade que os filhos têm nos pais o mito do herói perfeito. Eu cheguei a escrever uma crônica sobre o mito dos heróis imperfeitos. E minha mãe morreu com 64 anos, ainda falando do pai dela. Todo dia 15 de novembro, pra vocês terem a noção da força do mito, foi o dia que ele morreu. Deu-se a 15 de novembro um fato descomunal, a morte de João Paulino no caminhão de Vital. Então a morte dele foi contada em versos, em cordel. E ela tinha esse cordel escrito, era um cordel escrito à mão e costurado com linhas vermelhas. E ela contava isso. Todo dia 15 de novembro, ela começava o dia 15 de novembro recitando isso, ia para baixo do pé de graviola no quintal lá de casa em Angicos e começava a chorar. Era o luto dela em função do mito do pai. E aí eu comprei esse mito. E aí em 2001, Cássio, eu saí fazendo uma pesquisa pelo Seridó, e por isso que eu sou apaixonado pelo povo seridóense, que ele era do Seridó, e é um povo extremamente diferente. Não sei se aqui tem algum seridóense. O povo do Seridó é um povo completamente diferente, eu acho, pela tradição judaica, pela raiz judaica. Tem um filme que foi feito por um médico paraibano, se tiver a oportunidade de ver no YouTube, tem A Estrela Oculta do Sertão. Foi uma Estrela de Salomão, foi um filme patrocinado pelo Banco Safra, que os Safras são judeus. Ele fala, por exemplo, que se vocês forem pela estrada e virem aquelas casinhas de onde morre alguém, faz uma pequena capelinha para lembrar, as pessoas colocam pedras ali em cima. E ninguém sabe por que coloca pedra. A pedra para o judeu é uma vela. É uma vela acesa. E isso a gente vai trazendo esses hábitos sem saber. Então, eu acho que o povo do Seridó é o cristão novo, é o marrano, né? É o cristão convertido. E eu tenho vontade de contar essa história do meu avô. Eu fiz uma pesquisa, tenho muita coisa já escrita, e fiz um pedaço em cordel. Então, eu fiz a história dele em cordel. Mas não publiquei. E tenho vontade de fazer um livro que é O Sapo que Virou Pedra. Eu ia passando uma vez, voltando de Angicos, e aí eu mostrei em Fernando Pedrosa, não sei se vocês já viram, tem uma pedra do sapo. E aí eu fui inventado e mostrar para meus meninos, crianças de 10 e 5 anos, olha aquela pedra do sapo. Aí, claro, que o menino pergunta, e como foi que esse sapo virou pedra? E aí eu tive que contar no intervalo de 10 quilômetros, mais ou menos a história do sapo que virou pedra. E eu tenho essa missão de transformar essa história trazer para o livro numa linguagem que possa ser acessível para todas as crianças e trazendo para a realidade nossa. Então esse é meu desejo de talvez seja o primeiro livro que venha a ser publicado. Ok, obrigado. Para falar do teatro, este livro aqui tem um capítulo que é imprescindível. É uma conversa, é um dos depoimentos sobre Navarro, mas é muito interessante porque Marcelo Fernandes foi um personagem do teatro no Rio Grande do Norte nos anos 60. E ele vai contar como... Ele vai falar de Navarro, mas ele vai contar como isso aqui se estruturou, não só encenando peças de outros autores, como eles encenaram Sartre, O Muro, com Tiziano Duarte no elenco, isso é muito interessante, ele conta, né? E como eles também fizeram teatro diz que Navarro desenhava os cenários, fazia os figurinos e dirigiam as peças, né? Então, assim, como foi que um capítulo da história acontece com eles, com esse movimento teatral dos anos 60? É muito interessante, porque é um capítulo que ainda precisa ser contado dessa história. Eu acho que é por aí.